Boa noite, professores do PNAEC, tudo bem? Mais uma vez, vamos à outra web, e nós temos dois convidados especiais conosco hoje. Como alguns já conhecem, a professora Patrícia Corsino, que vem conosco aqui já junto com a educação infantil, e o professor Wilson Cardoso Júnior. E hoje nós temos uma web bem especial, intitulada Linguagem Oral, Linguagem Escrita e Diferentes Linguagens. Antes, gostaríamos de avisar, de começar a web, que a de amanhã ela está sendo transferida para outro dia. Então, amanhã nós não teremos a web prevista sobre avaliação da aprendizagem. Considerando que é véspera de feriado e nossos convidados também teriam certa dificuldade de vir para a capital para conversar com vocês, nós resolvemos adiar a web de amanhã. Mas esperem que, em breve, nós teremos novamente a temática para ser debatida. Hoje nós temos uma web especial e nós vamos começar com a professora Patrícia Corsino e depois com o professor Wilson. Logo após, mandem suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários pelo chat. Tenho certeza que vamos ter um rico debate e vai ser uma outra noite prazerosa para debatermos as linguagens na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e também para aqueles jovens e também crianças que continuam do 6º ao 9º ano. Bom, agora eu vou passar para a professora Patrícia Corsino e vou deixar com vocês o debate, tá bom? Boa noite. Queria cumprimentar os professores e iniciar aqui essa fala, né? Trazendo inicialmente uma questão que tem sido bastante importante, pelo menos no meu trabalho, que é pensar a linguagem na sua dimensão constituinte, né? A linguagem nos constitui enquanto sujeitos. Então, quando a gente pensa a linguagem, antes de pensar todas as manifestações de linguagem, entender que a linguagem ela constitui o humano, né? E, nessa perspectiva, eu vou começar aqui com um poema para que a gente possa começar a discussão, um trechinho bem pequeno do poema Sujo, do Ferreira Goulart. Ele fala: o poema não diz o que a coisa é, mas diz outra coisa que a coisa quer ser, pois nada se basta contente de si. O poeta empresta às coisas sua voz, dialeto, e o mundo no poema se sonha completo. O poema, como a arte da palavra, ele traz uma possibilidade da palavra dizer para além do que ela diz. E é sempre dessa forma que a gente compreende a palavra, o verbal, né? Ela está sempre nessa lacuna, dessa falta que nos constitui, né? Então, a palavra ela procura dizer alguma coisa, mas a gente sempre busca essa palavra que a gente não encontra, e a gente vai buscar, a arte vai trazer essa possibilidade. No caso, o poema, quando o Ferreira Goulart fala aí que o mundo no poema se sonha completo, essa completude que a gente procura a partir da palavra do outro, né? Então, e essa palavra, ela nos constitui desde que a gente nasce, né? Então, aqui tem um trecho que eu selecionei aqui do Bakhtin, que ele vai falar que tudo que me diz respeito, a começar pelo meu nome e que penetra na minha consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros, da mãe, etc. E me é dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros. Deles recebo a palavra, a forma e o tom, que servirão à formação original da representação que terei de mim mesmo. Então, longe de pensar a língua e a linguagem verbal como algo que está como área do conhecimento ou como um estudo mais específico,
que o Bakhtin vai fazer justamente da língua, né? O Bakhtin vai fazer justamente uma discussão sobre as concepções da linguagem na época em que ele estava fazendo uma discussão mais filosófica da linguagem, né? Então, ele vai fazer uma crítica a uma visão de língua e de linguagem verbal, né, como algo que seja uma expressão individual, uma mera expressão individual, né? Então, ele vai fazer uma crítica ao que ele chama de subjetivismo, né? Então, como se a linguagem fosse uma expressão apenas de um sujeito. Não, esse sujeito se expressa porque ele tem essa palavra que ele recebe do outro, né? Ele se expressa, sim, mas na relação com o social, na relação. Então, a língua nos é transmitida, nos é passada nas relações, né? Antes mesmo de nós nascermos, nós somos nomeados, né? E essa é uma questão fundamental para pensar a linguagem, né? Uma outra questão que ele também vai fazer uma discussão, é que existe algo que nós, quando chegamos, né, já está posta, né? Nós recebemos algo que está posto. Mas, na concepção que a gente tem do sujeito, o sujeito não recebe simplesmente algo que está posto, que está pronto. Ele também é ativo, criativo e transforma. Então, há uma relação recíproca entre aquilo que a linguagem faz comigo, que eu faço com ela. Então, o tempo todo a gente tem essa dimensão aí criativa de cada um individualmente, mas que está relacionada à questão social, né? E aí, assim, o que a gente passa? A palavra, a gente passa o afeto, a gente passa o tom, né? A gente passa... E muitas vezes, eu trago aqui um trecho do livro Indês, do Bartolomeu Campos de Queiroz, em que ele vai falar dos afetos, né? Então, o bebê no colo do avô, e o avô brincando, não, ele brincava de cadê o tocinho que estava aqui? E aí ele diz, se não são entendidas pelo neto, porque a gente, quando é muito criança, muito pequeno, a gente talvez não entenda, eram lidas pelos abraços e risos trocados entre o menino e o avô. Então, essa questão da aproximação, a linguagem que brinca, a linguagem que passa afeto, a linguagem que vai nos apresentando o mundo e nos dando a conhecer o outro e a partir dessa alteridade, nos conhecer a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. Então, quando eu estou falando aqui de linguagem, quer dizer, eu estou querendo que a gente entenda que nós nos constituímos como sujeitos na linguagem, né? Não é através, não é com, simplesmente, é na linguagem, né? E essa questão que vai se colocando desde muito pequeno, né, o próprio da atividade humana, é que, por ser simbólica, além de técnica, né, ela é de natureza reversível, ou seja, afeta tanto o objeto sobre o qual se exerce, quanto o sujeito que a realiza. Então, o resultado é que ambos, a natureza e o homem, adquirem uma nova forma, que é a existência simbólica. Então, essa existência simbólica nos põe diante da simbolização do mundo. O mundo, nós agimos no mundo e significamos esse mundo. Então, tudo que nos rodeia passa por essa ideia de significado, né? Isso tem que fazer sentido, de fato. Então, essa questão que nos... o outro me interpela, o mundo me interpela e me convoca a respostas, né? Então, o próprio Bakhtin também vai colocar uma frase muito interessante, que é assim: nós não adquirimos uma língua, nós penetramos no fluxo dessa interação verbal. Porque não existe nenhuma primeira, nenhuma última palavra, porque nós estamos nesse processo responsivo diante do outro, né? Filosoficamente, eu estou trazendo isso porque esta concepção de linguagem traz muitas questões para se pensar. A linguagem no sentido mais filosófico, que eu estou falando de uma forma mais ampla, mas aí também todas as manifestações de linguagem que vão permitir nos colocarmos nesse mundo, pensarmos esse mundo, experimentarmos o outro, né?
porque é o olhar do outro também que constitui o nosso olhar. Então, quando a gente está na escola, a gente pensar que quando eu estou ouvindo uma criança, fazendo ela se expressar verbalmente, quando a palavra vai sendo organizada, quando o professor lê uma história, quando se brinca com as palavras, né, as crianças vão entendendo no caso, eu estou falando da linguagem verbal, o Wilson vai falar das linguagens, né, da visual, né, mas o mundo o mundo é sígnico, né? Então cada elemento também que está no mundo nos interpela. Então a gente tem que buscar formas das crianças se expressarem, e a criança desde quando é muito pequena ela vai se expressar com gestos, né? Então o gesto é a primeira forma da gente se comunicar com o outro, esse desejo, né? E essa possibilidade humana, né, de relação, ela é provocadora, né, dessa expressão, dessa forma do outro, e a resposta do outro vai significando o mundo. Isso está aí permeado, né, não só da palavra, mas das imagens, da música, de todas essas manifestações de linguagem que estão presentes de forma, inclusive, tudo muito junto e misturado, como alguns gostam de dizer, né? A gente, em alguns momentos, sim, a gente vai ter uma especificidade da linguagem verbal, né? Seja ela oral, seja ela escrita, né? Quando a gente está aqui falando de escrever, né, precisa a gente estar muito, muito certo, muito convicto de que concepções de linguagem eu estou trabalhando na leitura e na escrita, né? Porque essa linguagem verbal, escrita, que se tornou muito presente no mundo, a gente vive um mundo muito grafocêntrico, mas é um mundo também muito imagético, porque a gente, hoje, então, a gente vive um mundo aí em que muitas se interpenetram e se interrelacionam, né? As crianças, desde muito pequenas, elas vão entrando em contato com todas essas linguagens, né, de uma forma muito intensa, e cabe também a gente ir apresentando, né, e no caso da linguagem verbal escrita, né, ela também exige também, como ela é simbólica, mas ela também é sígnica, né? Então o signo é arbitrário, né? Então ela precisa entender as relações, mas primeiro ela precisa entender quais são as funções, né, quais são as funções desse texto, do texto escrito, né? Tem inúmeras funções, participam de inúmeras formas do cotidiano das pessoas. Então, como fazer do espaço da escola um espaço em que a linguagem circule, e aí eu falo a linguagem no sentido singular, porque ela traz a pluralidade, né, de forma significativa, de forma que a gente possa estar pensando essa relação desse sujeito, né, com o outro, no processo interlocutivo que vai o mundo, que vai fazendo com que ele se conheça e conheça o mundo, né? Então, eu acho que isso tem também um lado aí filosófico, né, que esse autor, o Agamben, vai falar, né? Se existe uma infância, né, o homem possui uma infância, né? E só porque ele não foi sempre falante, né, é que ele não pode entrar na língua como um sistema de signo meramente, né, mas sim sem transformá-lo radicalmente, sem constituí-la como discurso. O que é essa constituição discursiva, né? É quando a palavra se dirige e a palavra ela transforma, ela movimenta, né? Ela movimenta. Então, entender esse movimento, né, é algo que a gente não pode esquecer. A linguagem, a gente não pode pensar que quando estou ensinando a língua, estou ensinando simplesmente uma ferramenta, estou ensinando algo que vai movimentar, né? Algo que movimenta o outro, né?
que mobiliza o outro, né? Não sei se já está na hora, né? Eu queria, então, colocar assim, eu tenho defendido muito na escola, né, essa entrada, essa ampliação cultural, né, a escola como espaço de ampliação cultural, em que as expressões possam ter esse lugar discursivo, né? Quer dizer, as crianças possam escrever para alguém com a finalidade, servindo para alguma questão que elas possam resolver. A linguagem também literária, que eu tenho trabalhado muito como porta de entrada para esse mundo da cultura escrita, como a literatura, como um espaço mesmo da gente perceber que a linguagem pode ir além da informação, né? Porque o mundo nos é apresentado, mas ele não é só a linguagem não é só uma representação do mundo, ela cria realidades, né? Ela apresenta de outra maneira. Então, a gente poder experimentar formas de apresentação do mundo, formas de pensar, né? De trazer elementos para o sujeito se pensar. É adquirir uma linguagem, ou se apropriar de uma linguagem, melhor dizendo, é se apropriar de várias formas de se dizer, né? Forma de se dizer para o outro. Então, é algo que acontece de uma maneira muito importante, né? Cada forma que nós temos de nos dizer e de dizer o mundo vai sendo fundamental para que a gente amplie nossas possibilidades desse dizer, né? Já que a incompletude nos é inerente, né? Então, a gente precisa, né, ter várias formas de se dizer. E uma delas é a escrita, e ela é muito importante, e a gente precisa também trabalhar com ela. Bom, eu vou dando uma pausa, não sei se... Aí eu passo para o Wilson, e aí a gente depois continua o diálogo. Nós teremos outras oportunidades de falar um pouco mais. Então, passo aqui a palavra para o meu companheiro aqui da UFRJ. Bom, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Elaine, Luciana, colega que eu esqueci o nome, que está ali atrás das câmeras. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu vou pedir um minutinho só para a gente trocar aqui o material, tá? Eu vou colocar aqui um material que eu trouxe para vocês, que é um material que tem muitas imagens, porque eu vou precisar delas para falar para todos. Ok. Bom, eu preparei uma comunicação, né, dentro dessa temática de linguagem oral, linguagem escrita e diferentes linguagens, me localizando um pouco a partir dessas diferentes linguagens, mais especificamente nas linguagens visuais e, mais especificamente ainda, dentro das linguagens artístico-visuais. Ou seja, eu vou estar falando a partir do campo das artes visuais e também do campo do ensino das artes visuais. Tá? Uma coisa, algo importante para falar é que eu vou estar falando das artes visuais, e está implícito nisso que nem toda linguagem visual produz necessariamente imagens artísticas, né? Nós temos vários exemplos: os mapas, os anúncios publicitários, comunicação visual, as selfies, enfim, temos um mundo de produção de imagens, né? Que têm seus significados, seus valores nos contextos que, né, para cada contexto que lhes são inerentes, mas aqui a gente vai estar falando de arte, tá? E é importante dizer também
que eu vou estar apresentando essa comunicação em duas partes. Tá? Numa primeira, eu vou estar fazendo uma contextualização desse campo das linguagens artísticas, visuais, tá? Falando um pouco da história dessas linguagens, ou seja, do tipo de produção que os homens inventaram ao longo do tempo para criar imagens, né? E vou estar sendo um pouco didático, né? E vou estar circunscrevendo também essas linguagens visuais, talvez um pouco demais. E aí eu quero fazer um alerta, que é que vivemos em tempos de hibridização. Vivemos em tempos em que as linguagens se interpenetram, né? Que acontecem muitos desfronteiramentos entre as linguagens. É muito comum nas artes visuais aparecerem palavras, aparecerem escritos, né? E essas fusões também entre linguagens, e não só entre linguagens escritas e não escritas, verbais e não verbais, mas também entre linguagens artísticas. E o melhor exemplo são as performances. As performances, elas são um tipo de manifestação artística contemporânea que está ali no limiar entre a dança e as artes visuais, tal como os happenings também, que estão no limiar entre o teatro, a dança e as artes visuais. Enfim, estou colocando esse a priori aí, para saber que elas não são tão estanques quanto vai parecer aí. Tá? E uma outra coisa... e sim, na segunda parte, eu fiz uma seleção de 4 lições da história da arte, né? E também da experiência no campo do ensino da arte, que eu acho que são importantes para a gente pensar como lidar com essas linguagens artísticas ou com as manifestações artísticas dentro da escola, seja na educação infantil, seja no ciclo de alfabetização, seja no programa novo Mais Educação, né? Trabalhando aí quase todas as séries, né? No menos o ensino médio, se não me engano, né? Pois é. Eu não vou ser assim tão filosófico ou apresentar grandes definições, tá, sobre arte, mas eu já gostaria de fazer umazinha só, para dizer que a minha concepção de arte é aquela do Mário Pedrosa, ou seja, arte é um exercício experimental da liberdade. Isso pode acontecer e gerar criações absolutamente inesperadas e absolutamente novas, né? Então, vamos lá. Será que eu... Então, aqui, como falei, tá, nós temos ali aquele bolão que, infelizmente, eu não consegui botar a palavra linguagem lá dentro, mas é o bolão linguagem, tem as verbais, a escrita, e de acordo com a temática, eu coloquei ali os visuais dentro das linguagens não verbais, tem outras, né? E temos essas linguagens verbais que pressupõem a criação o uso de imagens para realizar uma comunicação, né? Porque os pensamentos podem ser verbalizados, mas eles também podem ser visualizados. Por isso que se fala muito, quando se tem a arte no campo da educação, em desenvolver um pensamento visual. Esse seria um dos propósitos de se trabalhar a arte dentro do campo da educação. E isso desde cedo, né? E a imagem, ela tem várias características. Ela pode ser biotridimensional, né? Ela pode ser plana, ou ela pode ser física, no sentido de ter mais de uma dimensão, 2, 3 dimensões, como é o caso da escultura, né? Ela pode ser real ou virtual, e aí também o real, no caso, pode ser algo que se pega, que se toca, que tem um apelo tátil, ou só virtual, no caso dessas imagens hoje no mundo, né, da internet, por aí vai. Nós temos, as imagens podem ser estáticas ou em movimento, e aí eu também já estou puxando para esse campo das artes visuais, as artes audiovisuais, como veremos depois, como é o caso do cinema, o caso da televisão, e muitas vezes elas não são consideradas no trabalho dentro da escola, mas é interessante a gente observar que, fora da escola, o consumo de imagens, principalmente audiovisuais, por parte das crianças e dos alunos, é imenso, né? E era muito interessante se a escola também pudesse trabalhar com essas imagens audiovisuais na escola, até para reelaborar aquilo que os alunos consomem fora da escola, né? Temos as imagens figurativas e abstratas, aquelas que representam algo da natureza e aquelas que nada representam, que são as abstratas. Temos também as naturalistas, que são as ilusionistas, tipo um retrato, uma fotografia, e aquelas que são estilizadas, e têm uma representação mais geometrizada, que até podem ser figurativas, mas não são fiéis à natureza, ou ao modelo, ou àquilo que representam, né? Temos as artesanais ou as maquínicas, e isso é muito interessante. As artesanais são as linguagens mais antigas, produzidas pelo desenho, pela pintura, pela escultura, pela gravura. As maquínicas surgem a partir do surgimento da fotografia.
E é ela, essa máquina que produz imagens, que vai mudar o nome do campo, que vai fazer com que a gente deixe de chamar esse campo de artes plásticas para artes visuais. Porque, então, o homem deixa de ter uma produção de imagens trabalhando sobre uma matéria-prima concreta, como é a madeira, como é o grafite, como é a tinta, né? E ele começa a colher imagens com máquinas, né? E depois também temos imagens do ponto de vista estilísticas acadêmicas, modernas, as populares ou contemporâneas, e um aspecto muito importante que aqui não vai dar para comentar é que são as imagens europeias e as não europeias, ou seja, as imagens que mais predominam no nosso universo e outras que não são hegemônicas, como são as imagens de outras civilizações ou de outras culturas que não aquela europeia, tá? Elas são estruturadas por elemento, todas as imagens, seja elas de qualquer um daqueles tipos que eu falei antes, elas são estruturadas por elementos visuais, tá? Que são o espaço, o ponto, a linha, a forma, a textura, o volume, a cor, luz e sombra, poderia citar mais. Tá? E aqui a gente tem, basicamente, um currículo de quase todos os programas do que se estuda, seja no primeiro segmento do ensino fundamental, como do segundo segmento do ensino fundamental e também no ensino médio. Quando a gente faz o estudo das imagens, a gente passa por todos esses elementos visuais. E, normalmente, estudamos esses elementos num contexto situado, ou seja, em obras de arte, e ver como eles significam dentro de determinadas obras de arte. Esses elementos, de uma forma, eles podem ter várias características, né? Eu destaco principalmente o fato deles poderem ser geométricos, ou gráficos, ou pictóricos, podem ser bi- ou tridimensional. Tá? O fundamental é destacar que eles podem ser bi- ou tridimensional, ou seja, eles podem fazer parte de imagens que são planas, né? Ou virtuais, ou imagens que são físicas, ou tridimensionais. Tá? E aqui alguns exemplos desses elementos visuais e de forma como estudamos esses elementos, né, nas escolas, e também fazemos os elementos, estudamos esses elementos por si próprio, cada um desses elementos é estudado em separado e depois na obra eles são observados juntos numa composição artística. Temos ali as linhas, temos as cores, né, temos as dimensões do ponto, temos elementos visuais a partir de formato, de tamanho, de cor, de textura, de tom, por aí vai. As artes plásticas é um termo muito antigo. Eu fiz questão de fazer essa separação porque ainda é possível que se leia em alguns livros esse termo. É um termo mais antigo. Até o início, até metade do século XX, o campo era denominado artes plásticas, né? E por causa dessas linguagens que imperavam nesse campo antes, ou seja, as linguagens que produziam as imagens que chamamos de mais tradicionais, né? A escultura, a cerâmica, a pintura, o desenho, a gravura, a arquitetura, e entre outras mais, como a tapeçaria, o mobiliário, colagem, assemblagem, por aí vai. Isso tudo antes do surgimento da máquina fotográfica, né? Que, como eu falei antes, é essa máquina que colhe imagens e, a partir dessas imagens colhidas, que serão editadas, né, em estúdios, e daí gerarão novas produções artísticas que têm a sua origem em máquinas de produzir imagens, como a máquina fotográfica, o cinema, mais tarde as máquinas digitais, a própria internet, e segue, né? E aí, então, elas deixam de ser artes plásticas, porque deixam de estar trabalhando com uma matéria que vai ser moldada, que vai ser transformada, né? Como disse antes, seja essa matéria o barro, a madeira, o mármore, o grafite através do desenho, as tintas através das cores, e por aí vai, segue, né? E aí, algumas dessas imagens clássicas, que até então chamávamos de artes plásticas, tá? Temos aqui as imagens acadêmicas, as imagens mais antigas e mais prestigiadas na história da arte, todas elas europeias, todas elas produzidas a partir de uma educação acadêmica, de uma educação aprofundada no campo das artes, e temos também as imagens populares, né, que, em geral, são feitas por artistas autodidatas, né, que são tão valiosas quanto as outras. Hoje, na contemporaneidade, a gente não divide mais as artes como uma arte superior e uma arte inferior, todas têm o seu valor, né, isso é muito importante. Tá? Durante muito tempo, as artes foram divididas nesse sentido, uma
a arte superior, a arte acadêmica, as artes inferiores, as artes populares. Tá? Hoje a gente tenta eliminar, o que mais se faz no campo das artes hoje é brigar contra essas hierarquias, tá? E essa é uma das mais fortes. Temos também as artes modernas, tá? Algumas delas são artes modernas também. Elas misturam tanto artistas que estudaram em academia, né, formados em escolas de arte, como também artistas autodidatas, como é o caso da escultura abaixo do Samico, tá? Essa daqui, tá? Um artista popular, mas com uma pegada bastante moderna. Temos escultura, temos pintura, gravura e também mais uma pintura ali. E na contemporaneidade, todas essas linguagens elas foram também ressignificadas, né? Na contemporaneidade, muda-se muito a maneira como se produzia arte e não se deixou de pintar, não se deixou de esculpir, mas a proposta agora é bem diferente, como é o caso dessa pintura no chão, como é o caso das esculturas de gelo, como é o caso da linguagem do quadrinho aplicada à pintura, como é o caso de pinturas que se faz não na tela, mas direto na parede, que escorre para o chão. Ou seja, nós temos hoje uma transgressão da maneira clássica como se fazia a arte. Tá? E temos também, no caso de arquiteturas, que são, na verdade, verdadeiras esculturas, grandes esculturas, como é o caso, né, da construção do Museu de Arte Contemporânea em Niterói, de Niemeyer, né, como uma grande escultura em que se habita, em que se penetra, e lá dentro nós temos o museu. E aí as artes visuais e audiovisuais, tá, que vão mudar bastante esse campo, principalmente através dessas novas linguagens que são a fotografia, a história em quadrinho, o cinema, a animação, a televisão, a videoarte, a computação gráfica, a net art e a arte game, que é aquilo que boa parte da juventude atual mais usa, né, ou mais tem acesso, e que nós, os mais antigos, pouco conhecemos, né? Nós temos uma grande defasagem aí nesse campo. Alguns exemplos aqui dessas artes, como a fotografia, a game art, a videoarte, o cinema, né? O cinema é uma arte de multidão, né? Uma arte coletiva que se vê, uma arte de produção coletiva, de produção industrial, né? E também numa audiência coletiva. Tá? E as contemporâneas, que também é bom situar. Nós temos hoje algumas linguagens contemporâneas bastante diferentes das antigas, que são a arte conceitual, a arte cinética, a performance, o happening, a body art, que é a arte corporal. Entre a body art, a gente pode incluir, por exemplo, a tatuagem. Tá? A land art, que é a arte no espaço aberto, a street art, que é a arte de rua, e a intervenção urbana é uma delas, as instalações e o site específico, que são uma espécie de instalação também. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos dessas artes, outras, novas, contemporâneas, como a arte conceitual lá em cima, uma performance ao lado, né? A land art ao lado, a obra do Cristo, que empacota prédios, né, em grandes cidades do mundo, né, e também uma instalação ali numa das ruas da Itália, se não me engano, com guarda-chuvas coloridos. Tá? Temos também a arte feita com como é que é o nome daquele? Agora me deu um branco. É o quebra-cabeçazinho do... O Lego, eu ia falar Playmobil, é o Lego, né? Se faz muita arte com Lego. E essa é uma foto famosa dos Beatles, né? Que foi remontada, ressignificada só com Lego, né? Ou seja, os materiais que se fazem arte hoje são vários. E hoje, no mundo da arte contemporânea, isso é muito interessante para a gente trabalhar na escola. Todo e qualquer material pode ser usado para as artes. Tá? Até ketchup. Até ketchup. O grafite, também uma arte contemporânea, né? Repare que esse sai do chão e vai para as paredes, ou, se quiserem, o caminho contrário, né? E, enfim, depois dessa contextualização, eu queria falar de 3 lições que eu acho que são importantes para se trabalhar com arte. Tá? A primeira lição é a lição impressionista, a segunda é a lição de Paul Klee, a terceira é a lição do Neolítico e a quarta é a lição das artes na escola. Tá? Na primeira, eu acho que o importante é a gente ver, existe no campo uma diferença entre olhar e ver. Tá? Esse é um dos princípios fundamentais do ensino de arte na escola. A gente entende que ver é diferente de olhar. Ver é mais do que olhar.
Olhar é como você apontar os olhos para alguma coisa. Ver é você perceber. E você perceber significa você fazer relações. Significa você estar num lugar e você ser invadido por esse lugar. E perceber isso, você ser tomado por esse lugar, ser afetado por esse lugar. Tá? Essa consciência de que você está sendo afetado e você lidar com essa afetação dentro de você e ver o que isso te provoca. E quem nos deu essa lição, fundamentalmente, foram os impressionistas. Tá? E aí eu trago aqui a Catedral de Rouen, Notre-Dame de Rouen, na Normandia, na França, que foi um modelo de um dos artistas impressionistas mais famosos, que foi Claude Monet. E Monet pintou aproximadamente 31 pinturas dessa mesma catedral, tá? Para provar uma coisa. Ele queria provar que o nosso olhar, a nossa visão de um mesmo objeto que está exposto à luz do sol, ela muda dependendo da luz do dia, do horário do dia e da luz do sol, e também da estação do ano. Tá? E ele fez essa sequência de pinturas para mostrar que um mesmo lugar, né, e olhando esse lugar do mesmo ponto de vista, a gente pode obter diferentes percepções, diferentes imagens desse lugar. Né? E, por exemplo, aqui eu trouxe lá em cima, né, de manhã, tem de tarde, tem à noitinha, tem no inverno, tem na primavera. São diferentes momentos do dia em que ele faz essa apreensão dessa imagem para comprovar o seguinte, que a visão ela é resultado de uma interação entre o nosso aparelho óptico, a luz e o objeto propriamente dito, a natureza propriamente dito. Uma coisa que a gente costuma dizer em aula é: qual a cor de uma bola azul dentro de um quarto escuro? Não tem cor. Até que se tenha luz, não tem cor. Ela só vai ter cor se estiver exposta à luz. Né? Se uma pessoa tiver um problema visual, um caso de daltonismo, num dos 101 casos de daltonismo que tem, essa pessoa pode ver essa bola azul em diferentes tonalidades e pode até mesmo percebê-la como verde, porque depende do aparelho óptico também. Então, existe uma subjetividade nessa questão do olhar. Né? Isso é muito importante. Dentro de uma escola, a gente costuma estar vendo o mesmo lugar todo santo dia. Né? Do mesmo jeito, às vezes. E, às vezes, a gente pode deixar de perceber que mudanças ocorrem, às vezes, muito significativas. Então, olhar o espaço da escola, levar a perceber como a escola se organiza, como é que é esse espaço e o que muda dependendo do dia, é também um exercício importante da arte na escola. Tá? A segunda lição é a lição de Paul Klee. Paul Klee dizia que a arte não reproduz o visível, mas ela torna visível. O poeta Rainer Maria Rilke escreveu sobre Klee em 1921 e disse o seguinte: mesmo se você não tivesse me contado que ele toca violino, eu teria adivinhado isso em várias ocasiões em que seus desenhos eram transcrições de música. Então, olhando para as obras de Paul Klee, você vê música, você pode sentir uma certa musicalidade. E, na maioria das obras dele, né, elas são abstratas. Né? Fora aquela segunda aqui, que você pode perceber algumas casas, uma certa paisagem, aqui também um menino, como se estivesse segurando uma pipa, um balão, alguma coisa que flutua. Né? Mas as outras são bastante abstratas. E o que ele queria dizer é: a arte, ela, na modernidade, deixou de ser uma espécie de historiadora visual da humanidade, deixou de ser, os artistas deixaram de ser aqueles que faziam um registro visual do que acontecia no mundo, né, um registro objetivo, e, na verdade, passou a exteriorizar aquilo que não se via, ou seja, as interioridades do ser humano. Né, os sentimentos, as sensibilidades perante a realidade. Né? É o caso, por exemplo, do Quarto em Arles de Van Gogh. Quarto em Arles de Van Gogh, se simplesmente olharmos e não vermos, talvez a gente ache que é um quarto vazio, que pouco tem a nos dizer. Se a gente começar a olhar com mais atenção, e se a gente se deixar afetar por esse quarto, a gente vai começar a perceber que o chão é como se fosse uma rampa, porque a perspectiva está deformada intencionalmente. Tá?
as paredes, principalmente a da lateral esquerda, ela parece que cai, e os quadros dão um certo tombamento, ou seja, eles vão se fechando lá para o final do quarto, né? E como se fosse um afunilamento, como se fosse uma espécie de uma prisão, vai começando a criar um certo sufoco. Se você olhar para esse verde, não é qualquer verde, os verdes predominantes, que está na janela, que está no assento das cadeiras, que está na toalha, que está em alguns quadros, ele é um verde um tanto quanto depressivo, ele não é dos verdes mais alegres, né? E, fundamentalmente, o que ele quer colocar é uma instabilidade nesse quarto. Esse quarto está vazio, mas ele não é um quarto tranquilo. Tá? Ele é um quarto que expressa a solidão, e uma solidão que dói, que desestabiliza, principalmente por esse chão, como disse eu, parece uma rampa. Tá? Eu disse o verde também, que está presente nas janelas. E, se nós repararmos, tem tudo está em pares, 2 cadeiras, 2 travesseiros, 2 copos, e, enfim, a vontade enorme que esse artista tinha, ao final da sua vida, de ter companhia. Né? E esse quarto, esse quarto foi pintado logo depois dele ter uma discussão muito grande com um amigo dele, um artista famoso também, Gauguin, em que brigaram, e Gauguin foi visitá-lo e foi-se embora, e ele ficou muito perturbado e constatando que a dificuldade dele de se relacionar com as pessoas. Então, a gente tem nesse quarto vazio a reprodução daquilo que não, se nós não olharmos, nós não vamos ver, que é a solidão. A dor da solidão. Né? Um outro muito famoso é o Grito de Monge. O Grito de Monge tem... O quadro anterior é de 1890, tá? Século XIX. Do Munch é 1893, tá? O norueguês Eduard Munch. Né? É interessante observar que essa figura é uma figura andrógena, não é nem homem nem mulher. Né? Uma figura cadavérica. Se olharmos, é um desenho de criança, um desenho bobo, mas é interessante, mas ele também é de uma aflição, né, muito grande. Interessante observar como tem angústia e desespero nesse grito. E desse grito, dessa boca aberta, parece que tudo ao redor, né, ecoa esse grito. Ou seja, ali, as linhas que estão atrás na paisagem, que são vermelho. Que vermelho é esse? Né? Seria esse vermelho um vermelho que está expressando dor também? É uma possibilidade de leitura. Ou seja, o grito transforma todo o ambiente ao redor. Ou, se quiser, uma outra leitura ele grita porque esse ambiente está transtornado. Né? Interessante dizer que essa angústia toda, qualquer coincidência com o momento atual não é mera coincidência. Eu brinco com os alunos, em termos de olhar e ver, eu mostro essas 2 imagens para eles e peço para que eles olhem na figura B. Vou começar pela figura B, que é mais fácil. Né? Eu não sei se todos conseguem perceber, são 2 figuras que têm ambiguidade visual. Né? Nós temos 2 perfis em brancos na figura B, né? E ali, entre esses 2 perfis, nós temos uma taça. Né? Muitos veem as figuras em negativo, mas não veem as figuras em positivo. No caso, né, as figuras em positivo, as que estão escuras, a taça está ali. E muitos não veem os 2 perfis que estão no contorno, que fazem o contorno da taça. A figura A é um pouco mais complicada, né, mas, na verdade, ela tem uma moça nova, que está de perfil, né, e uma senhora idosa, né, que tem um rosto bem maior. Né? É uma figura clássica da psicologia que a gente usa em arte também, só para aguçar essa coisa para trabalhar essa percepção visual dos alunos. Né? A terceira lição é a lição do Neolítico, tá? Para dizer que não existe evolucionismo em arte. Isso é muito importante. Falei da outra vez no encontro do PNAEC sobre essa questão, que é o seguinte. Né? No período da pré-história, né, no primeiro momento da pré-história, que é o Paleolítico, a gente tem uma arte naturalista. Isso há 40 mil anos atrás, aproximadamente. Né? Então, os homens faziam representação dos animais, principalmente, com extrema
semelhança aos modelos, inclusive nos tamanhos, tá? Então vocês observam que os bisontes, né, são feitos com muita maestria técnica, né? Já no período do Neolítico, mais próximo do início das grandes civilizações, algo em torno de 5.000 anos antes de Cristo, tá? Nós temos já uma representação geometrizada, ou seja, já com um tom, uma tendência abstrata, abstratizante. Então, vocês vão olhando ali que os desenhos vão ficando mais estilizados, mais aciluetados, sem muito detalhe, né? E vão começando a ficar muito circulares, no caso desse último aqui, o desenho da Malásia. Tá? E, na verdade, os alunos acham, eles têm enorme dificuldade de compreender por que os homens da pré-história tiveram um retrocesso tão grande na arte. Eles não conseguem entender, eles não conseguem aceitar que a arte do Neolítico veio depois da arte do Paleolítico. Para eles, o que acontecia deveria ser que a arte do Neolítico veio antes, quando os homens não sabiam desenhar, e depois, quando eles aprenderam, então eles fizeram aquela arte do Paleolítico, ou seja, tinha que ser o inverso. O que a gente trabalha com eles é o fato de que não existe esse evolucionismo em arte. A arte responde ao seu tempo, responde às inquietudes do ser humano e das sociedades em que elas são produzidas. E, justamente, no período do Neolítico, existia uma apreensão em registro, em fazer os registros. Essa grande experimentação gráfica do Neolítico, ela tem uma implicação muito grande com a descoberta da escrita. Então, toda essa grande experiência acabou gerando, mais tarde, nos caracteres que deram origem às diversas escritas que surgiram depois. Tá? E um exemplo desse processo de abstração a gente pode ter no trabalho de Picasso, que são as 11 litografias do touro, em que ele parte do touro lá em cima, à direita, né? Bastante naturalista, bastante realista, digamos assim, e vai simplificando, até chegar à essência do touro, ou seja, até chegar quase à abstração, a sua forma mais elementar, mais essencial, né? Um processo que, acredito, tenha sido muito semelhante, que levou à criação dos caracteres. E acho que isso é muito importante, nós pensarmos nisso, principalmente na arte das crianças. Acima, eu peguei aqui algumas imagens em que as crianças são instigadas a experimentar, a desenhar, a desenvolver o seu grafismo em diferentes situações, né? E o desenho infantil, a gente poderia falar um pouquinho sobre ele. Eu acho que o tempo está pequeno, mas eu deixo aqui esse material para vocês verem, tá? Porque tem toda uma fase do desenho infantil que precisa ser respeitada. Tá? Essa fase das garatujas, essa fase em que as crianças experimentam várias vezes para poderem adquirir o gesto, dominar um gesto que faça com que eles dominem também uma forma. E, nesse processo, tem várias mudanças de interesse da criança nessas atividades, né? Isso tudo é muito importante de observarmos, porque surgem os primeiros desenhos, principalmente depois que as crianças alcançam uma forma absolutamente imprescindível e dificílima de ser obtida, que é o círculo. Segundo os estudiosos, todos os rabiscos, as garatujas, tudo que é feito pelas crianças nesse gestual todo é para chegar ao círculo. A partir do círculo surgem as outras formas que representam principalmente o ser humano e outros elementos da natureza. Tá? Aqui tem todas as fases do desenvolvimento do desenho infantil, que foi colocado pelo Victor Lowenfeld, né? Essas fases são muito interessantes de serem observadas. Muita gente ainda não dá o devido valor à arte infantil, a toda a necessária vivência que as crianças precisam ter para que alcancem para que conquistem a sua forma de expressão. Tá? E, por fim, a lição das artes na escola, que a arte na escola não é um mero exercício escolar. E aí eu trago aquela abordagem triangular, que é a principal maneira de se realizar a arte na escola hoje, que foi uma proposta feita pela professora Ana May Barbosa nos anos 80, e que ainda hoje é a base da maioria dos programas de arte no país. Tá? E é uma proposta pedagógica que não tem repercussão só no Brasil, mas também para fora do Brasil.
Ana May é muito respeitada e diria mesmo que essa proposta dela é a grande contribuição brasileira para o ensino das artes mundial, internacional, tá? E que consiste em ter 3 aspectos fundamentais para se considerar quando se faz arte na escola. Ou seja, se conjugar a produção artística com a leitura da imagem, com a contextualização da imagem ou da obra de arte. Tá? Essa proposta da Ana May esteve também na base da proposta do ensino dos PCNs, tá? E que ganhou um outro nome. Né? O fazer artístico virou produção artística, a leitura ou a apreciação artística, também chamada de leitura de arte, foi chamada de fruição, e a contextualização histórica foi chamada de reflexão. Se nós pudéssemos fazer uma síntese disso, diríamos que, hoje em dia, o que se propõe para o ensino da arte é que o aluno não apenas faça, produza, mas que faça e pense sobre o que faz. Ou seja, fazer e refletir ao mesmo tempo. Tá? Weigl-Strover tem uma colocação importante que diz que a arte continua sendo a linguagem natural do homem para realizar a sua natureza criativa e espiritual. Linguagem essa pela qual ele procura explorar, expressar e comunicar a realidade do seu viver e seus valores essenciais da vida. Por isso é tão fundamental que nas artes a gente deixa as crianças criarem e deixem elas expressarem seus sentimentos. Se a gente começa a colocar, a partir da nossa visão adultocêntrica, o que elas têm que fazer, a gente está inibindo todo o desenvolvimento expressivo das crianças. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção para uma pesquisa de Jaqueline Ruiz, em que ela diz que hoje, no mundo contemporâneo, nós vivemos uma intoxicação digital. Né? O número de pessoas dependentes de smartphones cresceu quase 60% no mundo entre 2014 e 2015. Tá? 280 milhões de usuários acessam o dispositivo mais de 60 vezes ao dia. Isso preocupou a escritora Camille Paglia, que fala da necessidade de reaprender a ver em meio à poluição visual contemporânea. Camille Paglia fala que o olho sofre com anúncios piscando na rede. Para se defender, o cérebro fecha avenidas inteiras de observação e intuição. A experiência digital é chamada interativa, mas o que eu vejo, como professora, é uma crescente passividade dos jovens bombardeados com os estímulos caóticos de seus aparelhos digitais. Pior, eles se tornam tão dependentes da comunicação textual e correio eletrônico que estão perdendo a linguagem do corpo. A vida moderna é um mar de imagens. E ela propõe: como sobreviver nessa era da vertigem? Precisamos reaprender a ver. Em meio a tamanha e neurótica poluição visual, é essencial encontrar o foco, a base da estabilidade, da identidade e da direção na vida. As crianças, sobretudo, merecem ser salvas desse turbilhão de imagens tremeluzentes que as viciam em distrações sedutoras e fazem a realidade social, com seus deveres e preocupações éticas, parecer estúpida e fútil. A única maneira de ensinar o foco é oferecer aos olhos oportunidade de percepção estável. E o melhor caminho para isso é a contemplação da arte. Por fim, lembrar que nós temos toda uma legislação em relação à arte, tá? Que precisa se fazer cumprir, e os professores são fundamentais para isso. Tá? Legislações que, se não tiverem resistências, desaparecem. Tá? Temos aqui alguns aspectos da lei, da atual lei de diretrizes e bases, e eu chamo a atenção para a lei do cinema, 13.006, que precisa ser disputado, que faz com que determina que haja 2 horas de exibição de filme nacional nas escolas, tá? 2 horas mensais, tá? E fazendo parte do currículo. E, para isso, é importante que se brigue também para se coloque filmes de arte e não se dê mais do mesmo, ou seja, aquilo que já se vê na televisão. Tá? Muito obrigado. Me desculpem a demora, estamos aqui para conversar. Eu queria trazer uma questão para... Assim, eu sei que tem outras perguntas, mas, assim, como eu fiz uma questão mais geral... em diálogo aqui com o que o Wilson trouxe, o Vygotsky, ele vai chamar de pré-história da linguagem escrita, o desenho e a brincadeira. As crianças que desenham, né, elas têm toda a possibilidade de
de uma expressão, né, como que vai levar, né, a toda a possibilidade dela também de escrever, né? Então, muitas vezes, a gente fica preocupado na psicomotricidade, né, das letras. Eu acho que a gente vai ficar preocupado realmente em possibilitar que as crianças desenhem, desde muito pequenas, né? Quando o William traz assim, a evolução do grafismo, as garatujas, né? Como é fundamental que as crianças experimentem diferentes materiais. E eu falando crianças desde a educação infantil, já que a gente está falando da leitura, do PNAE para a educação infantil, quer dizer, a gente, ao falar da leitura e escrita na educação infantil, a pré-história é desenhar e brincar, né? Brincar no sentido do jogo infantil mesmo, né? Que é a brincadeira que a criança escolhe o que ela faz. Não é o jogo estruturado pela professora, né? É o jogo simbólico, que a criança vai pegar e vai inventar diferentes cenas do cotidiano, e cada um brincar de casinha, brincar de ser motorista, as diferentes brincadeiras que eles vão negociando entre eles, né? Então, esse espaço dessa brincadeira e a condição do tempo e do espaço para brincar, né? Por que ele vai chamar de pré-história da linguagem escrita? Porque, quando a criança brinca, ela reapresenta o mundo de uma outra maneira, que é pelo corpo, pela linguagem verbal também, que ele vai dialogando, ele vai conversando, e todo gestual, né? Então, ele fala assim, isso é um simbolismo de segunda ordem. Quando a criança transforma, por exemplo, uma mesa feito essa numa cabana, ela sabe que isso aqui é a mesa, mas a mesa se transforma em cabana, né? Pelo jogo simbólico, ela vai virar cabana. Isso é fundamental para ele entender também a escrita, né? Então, por isso que é uma pré-história da linguagem escrita, no dizer do Vygotsky. Então, já que a gente está iniciando aí uma discussão da educação infantil, né, a primeira questão que se coloca, né, que as crianças precisam desenhar, brincar e serem instigadas a falar sobre elas, a narrar, né? Porque a narração, ela é fundamental para que a gente também elabore esse pensamento, se organize nessa fala, né? E o professor devolver também, quando a criança está ainda tentando aquela expressão, criança muito pequena, né? Que ele já no PNAE, a gente vai pegar a criança mais de 4, 5 anos, mas tem muita criança de 4 anos que ainda tem, né? É preciso dar esse tempo para a criança se expressar, saber falar, né? Dizer, né? Esse dizer sobre aquilo que viu, né? Contar. Então, me explica melhor, né? É fundamental, quer dizer, a gente não pensar que isso é nada, né? E a gente já queria que a criança saia escrevendo, como se fosse essa linguagem, a linguagem escrita, o primeiro ponto. Não, a linguagem escrita, ela faz parte, tem todo um processo anterior que vem junto também, né? Quando a gente conta história, quando a gente lê uma história, a gente está trazendo a oportunidade da criança ouvir a linguagem verbal escrita e também ver, porque hoje os livros infantis, os bons livros, eles têm ilustrações fantásticas, né? Que é uma integração incrível entre o visual e o verbal, e que é preciso também fazer essas leituras, né? E o bom livro infantil, esse diálogo entre o verbal e o visual, ele não é linear, né? Ele é um diálogo que, às vezes, o texto verbal está dizendo uma coisa, o visual está dizendo outra, né? E a criança vai percebendo coisas que não... mas isso aqui é uma outra história que vai sendo contada, né? E é interessante quando a criança pega o livro e ela começa a contar uma outra história. Isso é uma forma é o início da leitura, né? A leitura não começa decifrando letra por letra, mas essa possibilidade dele lembrar de memória, dele ir narrando também essas histórias. Então, eu acho que aí a gente tem aí uma possibilidade de pensar, né, a linguagem e as linguagens, né, desde a educação infantil de uma forma mais criativa, né, e mais inteira, mais integrada, né. Eu gostei bem dessa ideia da Patrícia, de pensar nas linguagens de forma mais criativa. E aí junta com o ver, né? Hoje eu aprendi que tem uma diferença entre ver e olhar, né? Enfim, eu acho que é bem interessante. E eu nunca tinha pensado nessa poluição da tecnologia que pode estar tirando um pouco desse ver. Acho que você poderia falar um pouco mais, né? Porque eu acho que os professores estão lidando com esse desafio
de tentar fazer esse simbólico que a Patrícia falou e lidar com esse mundo tecnológico que parece que é um bombardeio de imagens. Que pode ajudar. Eu acho que... Tem um lado, assim, que a gente não subestima também o que as crianças estão estabelecendo de relações aí que vai muito além da letra, né? Elas estão fazendo leituras icônicas, elas estão podendo chegar e pegar um celular e chegar em coisas mais incríveis. Então, tem aí um processo de inserção aí no mundo, né, dessa cultura que é totalmente hibridizada, né? Mas então, a criança ela tem... Agora, quando eu entendi, quando o Wilson vai falar, quer dizer, tem um momento que a gente precisa se deter, né? Essa questão da fruição, ela é formativa. Ela traz uma perspectiva formativa, né? E isso é o que nos constitui, né? Então, essa coisa toda, o Walter Benjamin ele tem a diferença entre vivência e experiência, né? A gente vive muitas coisas, mas o que disso tudo que a gente vive se torna realmente uma experiência, algo que eu posso contar para o outro, algo que me constitui. Porque esse bombardeio, você está com uma série de vivências de choque, como ele vai falar. E ele está falando isso em 1930. Ele não está em 2017. Imagina hoje, né? Que quando o Benjamin vai falar da vivência, ele está falando de coisas muito menos bombardeantes, né, do que hoje. Mas a gente tem que pegar esse conceito de experiência, né, porque eu acho que esse bombardeio não traz essa possibilidade de pensar o mundo, de se pensar o outro, né? Ela é uma coisa que depois você não pode nem reconstituir tudo que você viu, né? Um pouco por aí. Quer falar? Eu acho que, por exemplo, eu já tive a possibilidade de ver crianças de 1 ano pegando um tablet sozinha e ligando e colocando para ver a galinha pintadinha. Se bobear, tinha menos de 1 ano, né? Ele já tem uma autonomia com essa tecnologia muito grande, muito desde cedo, o que, por um lado, é legal, né? Mas eu acho que o que a Patrícia falou, eu vou pelo mesmo caminho, né? É muito importante verificar que existe esse bombardeio e que esse bombardeio começa cedo, né? É muito importante que as pessoas possam se deter diante de algumas coisas, né? E se eu estou aqui defendendo a ideia de que é importante ver, ou seja, além de olhar, de lançar os olhos para algo, eu também poder ver aquilo que estou olhando, ou seja, perceber, estabelecer relações, né, ser afetado por aquilo, é importante que ele se detenha. É importante que ele se detenha, e para ele se deter em alguma coisa, ele tem que deter essa ebulição de imagens, esse bombardeio de imagens. E isso sozinho eles não fazem. Eles precisam de professores e de pais, né? Nas escolas, hoje, existe uma proposta, que eu não falei por falta de tempo, chamada Educação para a Cultura Visual. O Fernando Hernandes, que é um espanhol, um catalão, é um dos principais divulgadores dessa ideia aqui no Brasil, um sujeito bastante importante, mas não tem só ele, pelo mundo afora. Aqui no Brasil hoje já tem campos de estudo falando sobre isso, em que eles dizem que é muito importante que se trabalhe com essa bagagem visual que os alunos têm, que adquirem fora da escola, e que esse material seja trabalhado dentro das escolas, em outras palavras, seja reelaborado. Ou seja, que os professores ajudem os alunos a reelaborar aquilo e a ter uma visão crítica sobre aquilo que os atinge, aquilo que, né, que tem uma intenção formadora, apesar de não dizer isso, né? E nesse sentido, a educação para a cultura visual também está colocando, como outras vertentes educacionais já vêm dizendo, o seguinte: a escola não é só para se aprender. A escola também é para desaprender determinadas coisas que se aprende fora da escola, para se retrabalhar os valores que os alunos adquirem fora e se você repensar esses valores, principalmente os valores do consumo, né? Isso é uma questão e tanta, né? Porque nós temos hoje, por exemplo, escola sem partido reclamando que os professores não podem ir além da mera instrução, né? E isso, então a escola... Para que serve a escola hoje?
né? Em vários sentidos, hoje, a escola é a escola versus a sociedade, sobre vários aspectos, né? Principalmente na questão do consumo. Teremos uma escola, então, voltada para ratificar o que a sociedade consumista quer? Transformar cidadãos em consumidores? Essa é uma questão fundamental que tem a ver com a preocupação da Camille Paglia. Esse bombardeio impede principalmente o pensamento crítico. Pesquisas indicam que pessoas em exposições não passam mais do que 17 segundos na frente de um quadro. 17 segundos. É muito pouco tempo para você interagir com uma obra. Nós temos uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui. Deixa eu aumentar. Minha escola é polo e fica... deixa eu falar o nome da professora. Fátima Silva, ela coloca. Minha escola é polo e fica localizada na zona rural. As crianças não têm acesso às obras de arte. Trabalho com cartazes, vídeos, e, mesmo assim, elas olham as imagens e não conseguem ver a beleza contida nelas. Não temos oportunidade de visitar museus nem exposição. O que vocês indicariam para ser feito? Bom, eu acho que hoje você não precisa necessariamente ir, né, ao local. A gente tem aqui mesmo, o Wilson projetou, né, algumas imagens, né? Mas eu acho que a gente tem eu acho que, assim, pegando aí o gancho do que a gente já está dizendo, que já foi dito, né? Uma vez eu fiz um trabalho em que as escolas, no interior da Bahia, e o caminho até a escola era muito colorido, porque nós temos aí uma natureza muito, um sol muito forte, a questão da luz, né? E aí eu fiquei muito impressionada com as tonalidades do barro. Então, assim, ao longo de chegar lá, tinha assim, muitas cores do barro, né? Quando eu cheguei na escola, a escola era muito cinza. E aí eu fiquei assim, gente, mas assim, por que essa escola é tão cinza, né? E aí eu perguntei para a professora: você reparou como tem cores diferentes do barro? Ela nunca tinha reparado, né? E foi interessante que a gente pôde pensar sobre aquelas cores que estavam ao redor e dali fazer alguma coisa com aquilo, né? E foi uma experiência interessante, porque nesse mesmo projeto a gente também nós fotografamos as crianças e depois, quando elas foram para a formação, a gente botou e elas começaram a ver, assim, mas quem são essas crianças? E elas, como as fotografias ficaram bonitas, elas inicialmente elas não reconheceram que eram seus alunos, sabe? Depois elas falaram assim: nossa, são os meus alunos, né? Olha lá o fulano que está fazendo isso, aquele que estava com a gaiola, e a gente fez eles brincando, eles em situações fora da escola, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro olhar o que está em volta, né? E reparar nas pessoas, reparar na paisagem, nas coisas. E essas questões outras das artes, no sentido amplo, também, como o Wilson trouxe, assim, quais são os artistas que estão ali na comunidade? A gente quer ver, às vezes, um artista que está fora, né? Ali, às vezes, tem um senhor que faz uma coisa tão interessante, né? Uma avó de alguém que vai lá, conta uma história, que tem uma série de coisas para falar da vida daquele local. Então, acho que a gente também tem que trazer um pouco essa cultura que está, né, ali, né, que está naquele. E também, claro, o que está fora, que a escola tem que ampliar, né? Mas essa coisa do para dentro também, eu acho que a gente esquece o quanto de coisa interessante a gente tem, né, ao redor da gente, né? Tem alguma... Eu acho que vou continuar com o que a Patrícia falou, tá? Olhar em volta, tá? Porque a arte não é só aquela que existe nos grandes museus. Não é só a grande arte, tá? A arte é ampla, né? E é possível que você encontre na comunidade... Qual o nome dela mesmo? Fátima Silva. Fátima, talvez você encontre na comunidade, tá, artistas, como disse a Patrícia, e talvez na família dos meninos tenha alguém que faça alguma coisa. É importante perceber
que arte não é só pintura, escultura, arquitetura, gravura. Às vezes, tem alguém que faz escultura com miolo de pão. Às vezes, tem alguém que faz trabalho com barro. Tem as costureiras, tem trabalho de fuxico, tem as rendeiras. Isso tudo é arte. Tá? Lembra que eu falei que hoje a gente já não divide tanto grande arte e baixa arte, ou arte menor e arte maior? Tá? Isso é muito importante. E tem uma outra coisa, em relação a essa arte dos museus, que também é importante, ninguém está negando elas aqui. Em geral, a minha experiência diz o seguinte: quando o professor se apaixona por uma obra ou por algum artista, tá? o aluno vai por tabela. Depende muito da paixão do professor. Você tem que gostar de algumas obras. Essas obras têm que têm que ter significado para você, tem que afetar seu coração e mente. E eu acho que se você levar para a sala de aula essa sua afetação, né, essa sua paixão, eu acho que é muito difícil você não cativar alguns alunos, entendeu? Eles vão muito... Nós somos os mediadores, nós somos aqueles que apresentamos esses artistas a eles. Agora, também é muito importante saber o seguinte: é absolutamente normal que alguns alunos não se interessem por algumas obras muito famosas, porque elas podem não dizer nada para eles mesmos. Isso acontece. E eles não estão errados. Só porque a obra é importante. Não, eles às vezes podem saber que a obra é importante, que teve um percurso histórico, isso é uma coisa. Agora, ela tocar o coração deles e instigá-los a uma interação, isso já é outra coisa, entendeu? Uma coisa é a cultura artística, saber dos grandes artistas, das artes, dos estilos, da importância da arte na história da humanidade. A outra é a relação que você escolhe estabelecer com determinadas obras e determinados artistas. Isso é muito subjetivo, é muito pessoal. Agora, no caso de alunos e professores, na maior parte das vezes, os alunos se apaixonam porque os professores também são apaixonados por determinadas obras. Eu queria só completar que o mesmo acontece com a literatura, com a leitura literária, né, e a literatura. Então, a gente tem que ler o livro para a criança, aquele que também nos afetou e por isso eu vou envolvê-los com a leitura, né? Então, a gente tem que... Essas escolhas, né, por isso que a gente fala muito da formação do professor, né? Porque vocês estão aí no curso de formação, essa formação ampla cultural é importante, porque o que nos afeta, aquilo que nos movimenta, que nos move, que nós somos afetados, é o que a gente vai transpirar, né? Então, eu acho assim, ler é outra, está bem dentro da mesma coisa das obras. Que a literatura é arte, né? Então, se eu leio uma história, eu não tenho nada a ver com aquele livro, né, com aquele autor, também eu não vou envolver os alunos, né? Então, é por isso que a gente tem que conhecer. Eu acho que aí tem a questão do professor que tem que conhecer, né? Porque a gente também a gente só gosta daquilo que a gente conhece, né? A gente, por exemplo, minha mãe não gosta de comida japonesa, porque ela não foi... Hoje em dia, uma criança pequenininha gosta de comida japonesa. Antigamente, ninguém imagina comer peixe cru, né? Não era da nossa cultura. Hoje já virou uma coisa que a gente só gosta do que a gente conhece. Então, a gente diz assim, qual é a escolha que temos? A partir daquilo que a gente... Então, é preciso conhecer, mas a gente também, ao conhecer, a gente escolhe, né? Tem aquilo... Né? Assim, eu tenho essas opções, mas eu posso não gostar, mas também cabe à escola apresentar, né? Eu acho que isso também é nossa função, né? Tem mais perguntas aí? A Juliana Aires, ela disse, seria interessante esclarecimento sobre o uso de cores nos desenhos, ou seja, o porquê da preferência no uso de determinadas cores. Quer dizer, eu acho que eu entendi, parece que algumas crianças preferem algumas cores para os desenhos. Quer responder? Olha, tem uma idade, que eu acredito que seja por volta dos 11, 12, 13 anos, os meninos ficam muito realistas, tá? Eles não gostam de cores, eles só gostam de desenhar, não gostam de pintar, né? Quando são mais novos, eles
minto, 9 não, acho que até uns 10 anos, 11 anos, eles trabalham muito com cores, gostam de pintar à vontade. Mas quando começam a desenhar e a demonstrar determinada habilidade com o desenho, né, em geral a habilidade é maior com o lápis do que com o pincel, né? E também conseguir um efeito realista, porque a questão é essa, né? Eles têm uma necessidade de fazer um desenho realista. O que vale para eles é a capacidade de fazer um desenho que se pareça com um modelo, com aquilo que eles resolveram representar, né? E é muito mais fácil com lápis do que com a tinta, né? Porque com tinta demora um pouco mais o aprendizado. Não é fácil mexer com tinta em escola, porque dá um trabalho danado, um trabalho absolutamente necessário, ao meu ver, né? Mas muitas vezes as escolas enfrentam dificuldade de ter tinta, né? De ter pincel. Acho que o pincel nem é tão necessário quanto a tinta, né? Pode pintar com o dedo, você pode improvisar pincel, você pode usar esponja, você pode, enfim, né? Você pode diversificar. Mas também tem um outro problema, que é você, depois de ter realizado a pintura, você colocar para secar. Tem que ter um espaço, tem que colocar para secar, né? Que demora também, né? O que significa isso tudo que eu estou falando? É que as oportunidades de você se desenvolver na pintura são menores do que as possibilidades que você tem de se desenvolver no desenho. Também porque o desenho é um material mais barato. Você pode desenhar com lápis, pode desenhar com caneta, né? E ele é gráfico. Você tem mais controle sobre o lápis do que sobre o pincel. Mas isso, em geral, atinge os meninos, os homens. Eles têm uma necessidade de controle muito grande sobre o material. As meninas, nem tanto. As meninas já trabalham com a cor, elas já trabalham com a mancha, elas não se importam com mancha, elas não têm Fazer uma pintura realista não é uma questão de vida ou morte para elas, como é para os meninos, entendeu? Os meninos são capazes de não querer nunca mais desenhar se por acaso eles não conseguirem fazer aquilo, né, muito perfeito, entendeu? Então, acho que tem essas coisas. Eu acho que as meninas, em geral... Tem uma questão de gênero aí. Tem uma questão de gênero na minha experiência, que é uma experiência... né, de uma época. Pode ser que a coisa agora tenha mudado, porque há algum tempo eu já não trabalho mais... Há 5 anos eu não trabalho com escola básica, tá? Mas eu percebo que isso ainda é uma questão, né? Então, tem uma época. Eu acho que quanto mais novos, mais eles gostam das cores. Vão ficando mais velhos, vão ficando mais reticentes às cores, tá? E isso tem a ver também com a questão do domínio técnico. Tá? Eu acho que se eles tivessem mais oportunidade de lidar com pintura, porque o pincel... Veja bem, a tinta ela é líquida. Você controlar um líquido sobre um suporte, seja o papel, seja uma tela, é mais difícil. E outra coisa, para você ter uma boa experiência de pintura, você precisa usar vários tipos de pincel. Um pincel mais fino, um pincel mais grosso, uma trincha. Em geral, as escolas, às vezes, só oferecem um pincel. E aí o cara quer fazer uma linha fina com um pincel grosso, não dá. Entendeu? Então, também tem essa coisa, tem a precariedade de material que limita o sujeito de se desenvolver naquela linguagem. Porque todas as formas de expressão elas são cultivadas. E elas são cultivadas muito a partir das possibilidades de material que ele tem. O desenho é mais democrático. Você pode desenhar sobre diferentes suportes, pode desenhar com qualquer tipo de lápis ou caneta. Para pintar já é mais difícil. Atualmente, da Cláudia Reis. Atualmente, nossa, está entrando várias mensagens aqui. Peraí. Deixa eu voltar de novo aqui, da Cláudia Reis. Atualmente, muitas críticas têm sido feitas a determinadas expressões artísticas, como já citado, a projetos no sentido de cercear experiências e conhecimento, como vocês veem o papel do estudo das linguagens desde a tenra idade. Em que medida a construção desse conceito pode auxiliar o processo democrático educativo? Vou repetir. Como vocês veem o papel do estudo das linguagens desde a tenra idade? Em que medida a construção desses conceitos pode auxiliar o processo democrático educativo?
Quando a gente... A questão do processo democrático, eu acho que depois a gente pode pensar o que a gente está entendendo como democracia, né? Mas a questão da liberdade é fundamental, da expressão, né? Você ter oportunidade de se expressar de diferentes formas é uma questão muito importante no desenvolvimento humano, né? E a escola tem é super importante que a escola oportunize, né, esse espaço das linguagens, né? Quando fala da tenridade, realmente assim, as crianças muito pequenas, ela tem toda a expressão é o corpo, né? Ela aprender a falar já é um grande passo, né, no desenvolvimento dela. O brincar, como a gente falava, também é uma forma de se colocar no mundo, né? De ressignificar o que aconteceu. Pegar uma tinta, experimentar, né? As crianças muito pequenas muito ficam na experimentação, né, Wilson? A gente, assim, de usar, experimentar mesmo. E nós, ontem até estava falando sobre isso. Nós também, quando ganhamos uma caneta nova ou qualquer coisa, primeiro a gente faz assim, faz uns rabisquinhos, né? Para sentir a caneta, para depois desenhar ou escrever, né? Então, só que às vezes as crianças pequenas precisam ter esse tempo do rabisquinho muito maior. Então, por exemplo, eu quando trabalhava com criança pequena, que agora também só trabalho com criança grande, né? A gente até brincava de pintar a parede com água, né? Só para fazer aquela experimentação do pincel, os bebês assim, de 1, 2 anos. Né? Essa questão de pintura do corpo, então, a gente fazia muito, pegava o guache branco, né? Depois dava banho de mangueira. Essas experimentações, né? E, na verdade, a gente vai dizer que isso é arte no sentido estrito senso, mas é experimentar esses materiais, né? É poder ver como é que eles se comportam. Se vocês pegarem as crianças que não têm muita possibilidade de experimentação, elas, ao desenho, você pega uma tinta, né? Fica tudo marrom. Né? Porque elas vão misturando, porque a graça, a brincadeira de experimentar, né, de misturar as cores, né, é uma grande brincadeira, e aí realmente a expressão acaba no final, a gente até tirava assim, antes, não, peraí, vamos tirar esse aqui, antes que misture tudo, porque realmente as crianças elas precisam desse momento de experimentação, né, e experimentar as cores, experimentar misturar as cores. Isso eu fazia muito com, por exemplo, pintura a dedo, é uma coisa muito legal, porque você faz aquele grude de farinha de trigo e colore com guache, né? Então fica uma coisa mais diluída, né? Então você pega, por exemplo, a mesa e você vai pintando sobre a mesa, depois você tira, por exemplo, a impressão, e as crianças vão brincando de misturar e de ver a textura. Então, enfim, a gente tem que dar mais oportunidade, né, dessa experimentação. Dessa experimentação é que vai sair realmente uma expressão, quer dizer, a expressão não vem da primeira vez que você entrega, não só porque a criança é tão pequena. Né? Uma criança que nunca mexeu com tinta, ela pode ter 10 anos que ela vai fazer esse primeiro momento, começa a misturar, né? Ver como é que é o pincel, vai ficar testando. Né? E isso a gente dá pouco tempo. Né? Eu costumo dizer assim, o lápis de cor mesmo, esse lápis comum, democrático, né? Porque ele é barato. Né? Tem uns que são aquarelados, a gente nem sabe, que a gente molhar ele vira uma aquarela. Né? Você pode pintar forte, fraco. Outro dia, meu neto estava colorindo e eu falei assim, você já viu fazer na ponta aquele pozinho, quando a gente era criança? E ele achou muito legal fazer aquele fundo com aquele, pegando até o dedo, assim, né? o algodão, mas o dedo. Então, como é que a gente não experimenta também as possibilidades desses materiais? Quer dizer, o lápis ele pode ter muita coisa, né? Você muito mais do que eu para dizer, mas eu acho que a gente tem aí o lapiseira mesmo, né? Ele pode ser deitado, fazer fundo, né? Forte, fraquinho. Então, essa experimentação é importante, né? Eu acho que aí esse mesmo material ele pode dar um material muito simples, um material que tenha na escola, ele pode permitir muitas outras coisas. Então, nesse sentido de ser algo que acessível, né? E usar papéis de diferentes tamanhos também, papéis diferentes, ainda dentro dessa experiência lá
interior da Bahia. Uma vez a professora ela falou assim: eu não tinha cartolina, então ela pegou um saco de cimento, lavou, deixou secando e fez um. Então, coisas assim muito interessantes, né? Que você pode usar materiais diversos, assim, folhas, tem umas palmeiras que tem umas texturas legais. Uma vez eu cortei aquela folha grande, né? Aí você corta ali, você pode trabalhar em cima daquele material. Então, a gente também olhar, e, assim, a arte ela permite isso tudo, né? De usar coisas que às vezes estão ali, sucatas, coisas que até são lixo, né? A gente pode trabalhar assim com tampinhas, com colagens diversas, enfim. Qual o nome dela? Juliana? Acho que é Juliana, né? Respondendo aqui a Juliana. Juliana, eu acho assim, quando eles são muito pequenos, a gente não tem um propósito de trabalhar com as linguagens exatamente, né? De levá-los a entender o que são as linguagens artísticas. O que se faz é brincar. O que se faz é brincar e incluir na brincadeira os materiais artísticos, né? Eu acho que nem sempre se tem muito sucesso, colocar folhas de papel A4 na frente dele para eles desenharem, entendeu? Talvez seja muito interessante você colocar um enorme papel na parede ou no chão, né? Ou, como eu mostrei na foto, dentro de uma caixa, eles entram na caixa, criar desafios, né? Para que eles façam seus registros. Na verdade, o desenhar, o pintar, o esculpir, o modelar, esculpir não, modelar, está dentro de uma brincadeira, está dentro de um circuito de brincadeiras que você vai criando e eles vão fazendo. Tem uma educadora, uma arte educadora, na verdade ela é uma artista que se dedicou à educação há muito tempo, é uma dinamarquesa chamada Anne-Marie Holm. E ela morreu há pouco tempo, escreveu um livro, ela se dedicou a trabalhar com bebês, com arte. Então ela criou um livro chamado Baby Art, né? E ela diz que os bebês já têm uma pegada de arte contemporânea muito maior do que os mais velhos, né? Porque o bebê, segundo ela, né? Eu estou para comprar esse livro e ler e me aprofundar um pouco mais. Os bebês eles já têm uma vontade de fazer instalações, de juntar coisas, de fazer caverninha, de fazer cabaninhas, de criar pequenos ambientes no quarto. Isso já são instalações, no sentido da arte contemporânea. E ela foi estudando sobre isso e tudo mais. Ela falou, então, que durante 3 semanas ela ficou trabalhando com um grupo, aí não era tão de bebê, mas uns 3 anos, mais ou menos, e trabalhou a beça com eles, desenharam, eles fizeram modelagem e tudo mais, e ela falou, pô, estou trabalhando artisticamente com esse grupo, estou dando duro. Aí depois de 3 semanas, ela faltou uns dias, não pôde ir. Aí quando ela voltou lá, aí o menino falou, oba, então hoje a gente vai brincar de novo? Aí ela falou, puxa, eu pensei que estava fazendo atividade artística. Porque, na verdade, as crianças brincam, é isso, eles brincarem, né? Eu acho que é você incluir nas brincadeiras. E ela diz o seguinte, para as aulas de arte, afasta a cadeira, afasta a mesa, deixa o espaço livre, porque as crianças e a sala são quase a mesma coisa. A criança é a sala, ela vive o espaço, ela trabalha naquele espaço e ela se realiza naquele espaço, né? Então, é muito importante você criar essa liberdade para ela. E aí eu volto àquela definição que eu dei inicialmente, né? Que a arte é um exercício experimental da liberdade, né? Então, acho que é importante propiciar essa experimentação, como disse a Patrícia, né? E experimentação com diferentes materiais, em diferentes situações e com desafios, sabe? Com desafios, com jogos, né? Eu acho que é por aí. Uma outra coisa muito importante, se possível, desde criança, é levar as crianças a verem exposições ou levarem reproduções de obras de arte para os meninos verem. Tá? Esse contato com a arte desde cedo, segundo alguns, é fundamental para que mais tarde ele possa ter uma relação mais profunda com as artes, né? A gente pode achar que eles não entendem nada, a gente pode achar que aquilo ali é besteira, está se gastando tempo, mas não é verdade. Eles estão captando, fazendo captações que estão gerando referenciais e que mais tarde isso dá fruto, né? Mais tarde isso gera um diálogo naturalmente. Não é nenhum espanto para eles, como é para muitos, ver um Van Gogh com 19 anos de idade. Saber que Van Gogh existe, fez parte da humanidade com 19 anos de idade.
Às vezes pode, sim, ser uma descoberta e tanta, mas, sei lá, eu acho que é sempre bom você, desde cedo. Falei Van Gogh, como poderia dizer outros, poderia dizer Di Cavalcanti, poderia dizer Mestre Valentim, Aleijadinho, enfim, os grandes artistas. Tá? Só uma coisa importante que eu queria dizer é o seguinte, alguns autores importantes para arte infantil e desenho infantil são Victor Lowenfeld, que foi um austríaco, tá? Desenvolvimento do grafismo infantil, se não me engano o título é esse, mas eu posso depois mandar para vocês, ou então se você puserem Victor Lowenfeld, ele é fundamental, ele é um autor da primeira metade do século XX, um sujeito que sistematizou os conhecimentos a respeito da arte infantil. Mais recentemente, a gente tem Edith Derdicke, tá? Edith Derdicke fez um trabalho também sobre desenho infantil. E, mais recentemente ainda, eu acho que já no século XXI, né, a Rosa e Alveberg. Rosa e Alveberg fez um livro chamado Desenho Cultivado das Crianças. Tá? Então, são 3 obras que eu indico, porque tem ali uma organização dos conhecimentos a respeito sobre desenho infantil e arte da criança. Bom, deixa eu falar. A compreensão, Silvana pergunta: a compreensão artística necessita também de uma alfabetização? Ela coloca entre aspas. E a Cris diz: no que tange à experimentação citada pela professora sobre as cores, a descoberta com outros recursos que se obtém cores, como urucum, papéis como crepom, que liberam cores, o que pensam sobre isso? Então, tem todo um pigmentos naturais, que eu acho que isso aí é uma coisa fundamental também, né? Porque as primeiras tintas não foram tintas, né? Se você pegar lá, tanto neolítico, paleolítico, eram as tintas naturais, urucum, aquele outro preto, eu esqueci qual é, mas genipapo, o espinafre, enfim, repolho roxo. A gente pode tirar a tinta, né, macerando e tirando aquele sumo. Tem beterraba, né? Então a gente a tinta, né? Eu aprendi também que eu não sei se eu fui por um tempo professora de arte, né? Não por formação, mas pela escolinha de arte, né? E a gente fazia, porque o que é tinta, né? Tinta é um pigmento, né, um solvente e um fixador. Então, o que pode ser fixador? Gema de ovo, cola branca, os grudes que eu falei. Então, você põe um pigmento com um fixador, né? Geralmente, o solvente vai ser sempre a água, na escola de criança, é difícil a gente usar outro, né, tinta óleo, alguma coisa assim, mas... e eu acho que com isso aí a gente pode fazer um monte de tinta, né? Então você pode pegar a cola com até mercúrio cromo pode dar tinta, né? A gente pode fazer esses pigmentos naturais, mas assim, quando ela pergunta, eu queria acrescentar uma questão. As crianças muito pequenas, vocês podem também observar essa questão que eu queria dialogar com o que o Wilson falou. As crianças, elas fazem arranjos quando elas brincam também. Por exemplo, você tem um monte de carrinho, elas vão agrupando os carrinhos. É interessante isso, quer dizer, essa estética, a preocupação em dar esses arranjos, é uma coisa que desde muito pequena a gente vê as crianças fazendo, né? Então, de juntar... quando você pegar, por exemplo, um monte de Lego, por exemplo, as crianças, às vezes, elas vão juntar os amarelos, né? Elas vão querer fazer uma coisa pegando o mais comprido, né? Elas fazem essas escolhas que têm a ver com esses arranjos que elas vão dar, já com essa preocupação estética. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Como vem desde... Assim, eu acho que essa... A gente não se... Acho que isso é do humano, né? Quer dizer, o homem, desde também dos primórdios, né, ele adorna, né? Tem escavações que mostram assim por que a ponta de uma flecha tinha que ser adornada, né? Por que alguns povos colocam penas e um arco que é todo
né, colorido, ele só serve mesmo para um determinado função, né? Se a função é só fazer o arco e a flecha, não precisa de pena, não precisa do adorno, né? Mas isso é próprio do humano, né? Fazer esses adornos, e as crianças a gente vê isso também, né? Qualquer material que a gente possa fazer tinta, qualquer material que a gente possa trazer esse lado expressivo, né? Eu acho que as crianças, essa liberdade, né, da expressão, e aí eu digo a vocês de uma experiência minha também, né? Quando a gente trabalha de uma forma em que a linguagem, no sentido mais amplo dela, né, tem esse espaço da liberdade, também isso se apresenta na linguagem verbal, né, da expressão verbal e na escrita. Porque a criança ela precisa esse dizer-se, né, ele se faz de muitas formas, mas às vezes a gente quer que a criança já saia escrevendo, né, quando ela precisa desse espaço de experimentação, desse seu dizer, né, dessa sua expressão, desse espaço mesmo da liberdade de se colocar no mundo, né. Então, tem muita criança que diz, ele não consegue escrever, ele tem bloqueio, ele não gosta. Porque a gente experimenta vamos caminhar pelas outras linguagens para que ele chegue na linguagem escrita, né? Então, criar personagens, fazer fantoche, como é que eu me torno aquele personagem, e até a gente chegar assim, então agora vamos escrever, agora vamos fazer essa história, vamos transformar isso em um texto escrito, né? Então, são recursos também que, muitas vezes, são fundamentais para que a gente chegue a uma história autoral, né? Assim, porque precisa de outras autorias, né? A autoria não é uma coisa que surge assim do nada, né? Foi justamente isso que a professora perguntou, né? Como ela queria justamente, porque ela queria chegar até assim, a escrita, de que forma, né, ela poderia fazer esse vínculo, né? Aí acho que você acabou respondendo antes da pergunta, que eu acho que também o Wilson pode responder. E tem uma professora que coloca o posicionamento sobre a sucata, quer dizer, qual é a importância de um trabalho com sucata com crianças. Qual foi a que falou primeiro sobre tintas? Foi Cris. Ô, Cris, obrigado pela pergunta. Sua pergunta nos tira daquele lugar de parece que a gente está falando só sobre material industrializado, tem que ser comprado em papelaria, né? É fundamental a experiência de se fabricar tintas na escola com os meninos, né? Além de tudo que a Patrícia falou, eu lembro que o café também é fantástico, o pó de café, né, de você guardar o pó de café e levar o pó de café para trabalhar com ele, né? E ele dá uma clara de ovo. Mas muito interessante também, Cris, é você fazer uma pesquisa, se possível, né, na localidade da escola, verificar os minerais que existem, tá? O chão, a tinta, né? E recolher isso, botar num saquinho, depois tentar fazer tinta com o que existe de material que é próprio da região, da escola, né? Às vezes você pode ter surpresas com cores bem novas, bem inovadoras. E também é um olhar ao entorno, né? Que é muito importante. Em relação à questão da escrita, né? Eu acho que vou falar um pouco também, como a Patrícia disse, que eu acho que a gente não tem que ter o pragmatismo, né, de usar a arte para que ele aprenda a escrever mais rápido, né? Acho que uma coisa pode até levar a outra, mas uma coisa, outra coisa, tá? Acho que você tem que ter cuidado quando quer apressar ou percebe, por exemplo, que se um já está desenhando bem é porque ele já está quase pronto para escrever. Acho que não é assim, não, sabe? Eu acho que é preciso... Uma coisa que eu sugiro, que é muito importante no trabalho de arte, são os portfólios. Os portfólios são pastas para cada aluno. E você vai guardando todos os trabalhos que você vai fazendo em sala, separando. Um belo dia, né, que você já tenha uma boa quantidade de trabalhos realizados com a turma, você começa a olhar os trabalhos de cada um. Eles vão olhar para trás como faziam e como fazem agora. Vão fazer descobertas muito interessantes sobre os seus processos. E pode ser que dali também eles deem saltos para a escrita, né?
dependendo do que eles estiverem trabalhando em outras situações. Mas pode ser, não é necessariamente que uma coisa leve a outra. Isso é muito interessante, eu acho que é uma questão assim, de se ter muito cuidado, né? É fato que escrever acaba sendo uma forma de desenho também, né? Mas é muito direcionado, né? E a gente está falando em liberdade de expressão no caso das artes, sabe? Eu acho que se chega lá, né? Acho que pode, por caminhos que eu não sei quais, uma coisa pode ter relação com a outra, sim, tá? Mas cuidado para não forçar, porque você pode tolher a liberdade de criação dele em função de um apressamento para a escrita, tá? A outra coisa que eu acho que é muito importante, já que estamos falando nisso, são os valores adultocêntricos que às vezes a gente impõe às crianças, né? Querendo que eles façam coisas que a gente acha que é bonito fazer. Então, às vezes, a gente não consegue lidar com as garatujas, porque as garatujas são uma bagunça, as garatujas são uma desorganização total, aquilo não é arte, aquilo é rabisco, não tem nenhuma razão de ser, mas tem razão de ser sim. Tá? É uma fase, é um momento, é a conquista do gesto, é a conquista do traço, é a conquista da expressão. Ele precisa se exercitar. Ele está ali tentando dominar um gesto. Isso é fundamental para a psique dele, para o desenvolvimento psíquico do aluno e, consequentemente, para ele ter um desenvolvimento cognitivo maior. Tá? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, em função também, já estou eu aqui criticando os adultocêntricos, uns valores adultocêntricos, é que a escola seja marcada pelos trabalhos dos alunos. É muito importante que esses trabalhos, em parte, sejam guardados no portfólio, mas que, em parte, eles também estejam nos murais, estejam nas paredes, estejam fora da sala de aula, e a escola ele possa ver a produção dele pelas escolas. Tá? Aquilo dá um impacto muito positivo para eles, trabalha muito fortemente na autoestima dos alunos e faz com que a escola tenha a cara das crianças e não a cara que os adultos querem. Entendeu? Então, essa maneira de como a gente produz a visualidade da escola, do espaço escolar, ela é fundamental também nessa questão do desenvolvimento infantil, do desenho infantil. É importante que o aluno se reconheça nesse espaço, que ele veja a sua produção mostrada para outros, né, para fora da sala de aula também. Então, eu acho isso muito fundamental. E aí eu estou falando também com muito cuidado com os desenhos prontos, estereotipados, aquelas coisas que a gente acha que é bonito, mas é a gente que acha que é bonito, e às vezes isso não ajuda em nada o processo de desenvolvimento da expressão das crianças. Tá? Eu queria complementar, porque na educação infantil, principalmente, é muito comum, né, os professores prepararem a sala com esses desenhos, né, feitos pelas professoras, usando que eu acho que vocês deviam esquecer esse material chamado Eva, que é um plástico que, sei lá, que corta, que já tem um molde, que aquilo ali é um emborrachado, que aquilo ali, né, é muito estereotipado, né? E aí tem a ver também com o que o Wilson falou antes sobre a questão do consumo, né? Porque nós consumimos imagens estereotipadas o tempo inteiro, né? Então, assim, a escola não pode reproduzir também os mesmos personagens da Disney, o mesmo visual, né, já desse bombardeio que as crianças recebem, né? E aí mais uma questão em cima da exposição dos desenhos das crianças, né? O que cabe ao professor? Né? O professor cabe ser um curador, né? Que o que ele vai fazer? Ele pode colar, né, numa cartolina para dar um fundo, para realçar, né? Ele pode fazer um mural em que aquilo tenha um visual bonito para expor, mas não a mão dele é nesse sentido, né, do arranjo, né, de como que aquilo, de uma legenda que ele coloque, né, junto das crianças, que ele produza junto das crianças, né, e que esse material não só é uma referência imagética, né, como também um espaço de narrativa. Né? Então, quando a criança pode contar, né, por que ela fez aquilo, olha o que eu fiz, né? Ela se reconhece ali, mas ela também pode se colocar
para o outro por via daquele desenho, né? Isso é muito interessante, né? Porque assim, você falar sobre o que você fez é fundamental para que você possa até refletir sobre as coisas que você faz, né? A questão da própria reflexão, né? Então, eu acho que os professores têm que gostar desse visual que não é tão... Mais uma coisa para gostar, né? A gente está falando para os professores gostarem de tantas coisas, né? Mas ver o encantamento nessa forma que não é tão perfeita assim, né? Porque é o que as crianças puderam fazer. E que a gente tem um lugar muito importante na valorização disso, né? Porque valoriza muito se você botar, por exemplo, um desenho, de repente, que a criança fez com lápis, mas você coloca uma cartolina preta, né? E você destaca da parede que é branca. Né? Então, você cria também Então, esse é esse lugar de valorização, né? Que a gente liga muito pouco para isso. Né? A gente chega na escola, os desenhos das crianças estão todos pendurados, assim, com uma taxinha despencando pelo mural. Então, eu também trago outro desafio, mais um. Eu acho que nós vamos ter que começar a encerrar por causa da hora. Pode, aproveita assim. Você pode falar, eu acho que pode também. A gente sempre pede para fazer as palavras finais, né? Eu acho, mas as pessoas já estão escrevendo bastante aqui. Mas faça. Depois, o professor Wilson, a professora Patrícia, com certeza retornarão em outros momentos. E nós vamos poder abordar mais a questão, porque as perguntas parece que vão ser várias, né? Na verdade, eu falei dessa arte educadora, na verdade, uma artista, Anne Maria Rom, e lembrei de uma atividade que ela fez e que foi muito interessante, que foi o seguinte: ela trabalhou desenho com as crianças, mas ela usou um papel artesanal, papel feito com as crianças, e nesse papel ela usou semente de plantas, né, de flores, né? Então, não sei se a técnica do papel artesanal ela nem é tão complicada. Hoje em dia até se compra papel semente, que a gente chama de papel semente. Então, eles colocaram semente de planta na hora da confecção do papel artesanal. As crianças passaram por esse processo, fizeram e tudo mais, e depois foram desenhar nesse papel. Desenharam nesse papel e depois eles plantaram o desenho. A professora levou um vasinho com terra para cada aluno. Cada aluno plantou o seu desenho. E aí depois eles tinham que cuidar, e ela fez a coisa de um jeito que ficou mágico, entendeu? Então eles iam lá, molhavam e tal, e ela ficava: será que o seu desenho vai dar flor e tal? E foi absolutamente fantástico quando começaram a nascer as primeiras flores, porque papel era papel semente. Ela não ficou explicando muito, não, deixou a coisa meio mágica, assim. Mas foi absolutamente fantástico para os alunos ter um desenho que virou flor. Então, acho que isso assim é de uma poesia muito legal, né? Que eu acho que vale a pena narrar aqui. Quem sabe alguém se entusiasma para fazer uma. Posso igual. Se você quiser fazer seu fechamento, depois eu passo. Bom, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui, conversando com vocês, conversando com Patrícia, conversando com Elaine, né? E estou disposto a voltar, caso seja convidado. É sempre um prazer estar falando. Para mim é muito importante estar trabalhando, estar conversando sobre a arte com essa faixa etária mais jovem, mas também com arte na escola. A arte na escola, para mim, é um barato. Talvez eu tenha ficado um pouco mais com a educação infantil, porque é um campo que se abre. Né? A gente tem muito pouca produção sobre arte na educação infantil. Né? Eu falei alguns autores, né? Mas a maioria da produção teórica, né, sobre arte na escola, ela já é mais para o ensino fundamental, para o ensino médio, né? Então, assim, talvez o foco tenha ficado um pouquinho para a educação infantil. Eu peço um pouco de desculpa aí para o pessoal do ciclo de alfabetização e também do programa Mais Educação, mas se ficou faltando, numa próxima oportunidade, a gente pode estar tratando mais dos outros segmentos, tá bom? Uma boa noite, foi um prazer mesmo estar aqui.
Bom, eu também agradeço bastante. Eu acho que tivemos aqui uma noite, uma tarde, né, final de tarde, bastante produtivo. As reflexões continuam, né? Eu acho assim, foi realmente o diálogo aqui que a gente conseguiu ter. A gente espera que a gente possa continuar e que vocês possam também estabelecer muitas relações, né? Você vê que aqui nós procuramos o quanto a gente pode integrar as linguagens, né? Assim, tanto as crianças desenham, depois podem falar sobre esse desenho, como podem criar histórias, dramatizar quer dizer, tudo isso, fazer legendas, aí vem a escrita, né? Tudo isso pode estar integrado aí né, a arte e as palavras, né, vão se integrando aí no processo criativo na escola, né? E eu acho que também o que a gente falou muito aqui foi dessa questão da expressão, né? E reiterando, né, que a expressão é algo que é do sujeito, né? Então, assim, a gente não faz arte quando a gente dá um modelo para a criança colorir, né? Isso não é arte, né? A gente o trabalho ele é um trabalho que parte do princípio de que a criança vai trazer algo a dizer para o outro, ou mesmo só essa questão da experimentação, porque a arte ela também não é só, né, essa representação, né? A criança é uma apresentação de coisas novas e de outras possibilidades. E eu acho que a gente pode pensar que o texto verbal também é assim, né? A gente instaura outras coisas, outras realidades, quando a gente enuncia e quando a gente também, né, usa a linguagem verbal. Então, acho que a gente continua aí falando de linguagem, né, verbal e não verbal, ao longo aí das webs e dos cursos de formação do PNAEC. Obrigada. Bom, professores, nós sabemos que vocês estão elaborando, né? E nós teremos várias perguntas, mas os professores vão retornar em outro momento, nós temos nos nossos eventos, e vocês terão a oportunidade de conversar com os dois em outros momentos. Vamos começar a fechar aqui nossa web. Já antecipamos novamente o aviso. Amanhã nós não teremos a web, em virtude do feriado. Então, a próxima web, nós vamos mandar uma mensagem para os coordenadores locais e vocês vão poder assistir o debate sobre a avaliação da aprendizagem. Gostaria de dar boa noite a todos e esperamos vocês na próxima web. Tá bom? Obrigada e até a próxima.